Muito bem, pessoal. Então vamos fazer aqui aquela correção que eu prometi para vocês dos exercícios que a gente postou lá no Socrative para vocês, né? Eu optei estar trabalhando aqui no próprio Word, porque ele me permite desenhar aqui também e fica mais fácil. Bom, essa primeira questão coloca lá, né? Vai descrevendo sobre a importância do íon cloreto e do íon sódio. Até aqui está errado, vamos já corrigir de uma vez, né? Do íon sódio, beleza. E pede depois, né? Para que a gente faça a configuração eletrônica desses dois íons. Ó, chamar a atenção que está pedindo a configuração do íon e não do elemento no seu estado fundamental. Tá? Aí é que estava o X da questão, aí, vamos dizer assim, né? Então, muito bem. Primeira coisa, vamos ver lá. Vamos começar com o sódio, né? Então, se eu pegar aqui na tabela periódica, o sódio está lá 11, né? Então, ele tem 11 elétrons. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Uf, beleza. Então, vamos fazer essa configuração eletrônica dele. Vou desenhar aqui. Então, ó, o sódio, nós vamos colocar aqui do lado para ganhar espaço. Então, o sódio, né? O sódio do estado fundamental, ele tem então 11 elétrons. Ok? Como é que nós distribuiríamos aqui então? Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, só aqui 10 elétrons, 3s1. Porque coincide com aquilo que nós falamos, ele está na coluna 1A, então, consequentemente, vai ter um elétron na última camada. Bom, se o sódio está aqui com essa cruzinha, né, ou seja, ele é um cátion, ele é mais, ele perdeu um elétron. Isso significa dizer que eu perdi esse último elétron aqui, né? Então, ó, já posso apagar isso. Então, a configuração eletrônica aqui, no caso, do sódio, do íon sódio, e aí ele não tem 10, ele não tem 11, ele tem 10 elétrons, não é isso? Seria essa de cá. Bom, então aqui nós já temos, aqui é o cloreto primeiro, né? Do sódio. Então tem essa possibilidade e essa possibilidade. Aqui já está marcado, a gente sabe evidentemente que vai ser o outro, mas tudo bem. Vamos ver aqui vou pegar uma outra cor, vamos fazer então a do cloreto. Vamos pegar de roxo aqui. Bom, então o cloreto, ó, se a gente for olhar lá também, né? O cloreto está lá na coluna 7A. Então, o cloro, né? Tem 17. Bom, então aquela situação que nós falamos, né? Ele tem, quem está na 7A aqui tem 7 elétrons na última camada. Consequentemente, ele está querendo ganhar um. E é o que acontece. Quando fica negativo, significa que tem um elétron a mais, porque esse elétron tem carga negativa, então traz esse aqui, né, essa carga negativa para o cloro. Então, o íon cloreto, ele é um ânion, né? Então, vamos desenhar ele aqui também. Ó. Então, no estado fundamental, o cloro tem, então, 17 elétrons, certo? Só que nós não estamos trabalhando com cloro no estado fundamental. Então, nós temos que fazer aqui, ele ganhou um elétron, então ele vai ter 18 elétrons. Bom, beleza. Continuando, então, mesma coisa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, né? Então, aqui ó, 2, 4, 10, com 2, 12. Eu preciso de mais 6. 3p6. Ó, então, agora, ó, ele era p5, porque ele tinha 7 elétrons aqui nessa última camada. Quando ele ganhou um a mais, ele ficou, então, com p6. Então, questão 1, letra B. Beleza. Vamos lá. A 2 aqui, vamos comentar essa questão 2. Então, em relação ao modelo atômico de Rutherford,
Analises assertivas e escolhas alternativas corretas. Muito bem. Esse modelo é semelhante a um sistema planetário, em que os elétrons, né, distribuem-se ao redor do núcleo, assim como os planetas em torno do Sol. Beleza, então exatamente, os que estão marcados aqui em vermelho são as alternativas que estão, as assertivas que estão corretas. Então, ele apresenta a matéria constituída por elétrons em contato direto com os prótons. Não é, né? Então, os elétrons estão na eletrosfera e os prótons no núcleo. Então, isso aí está errado. E a outra, o modelo foi elaborado a partir do experimento em que uma fina lâmina de ouro era bombardeada com partículas alfa. Foi, né? Então, se vocês lembrarem, aquele experimento que a gente descreveu na aula, né? Então, ele faz um bombardeamento, ele arruma uma caixinha lá de chumbo, né? Coloca lá um emissor de partícula alfa lá dentro, uma substância radioativa emissora de partícula alfa, e deixa só um buraquinho, né? Então a fonte da partícula alfa está aqui, e essa partícula alfa então vai sendo disseminada aqui, né? Vamos colocar aqui em verde, né? Então as partículas alfa vão saindo numa direção aqui, e elas vão encontrar em determinado momento, né, uma lâmina de ouro. Essa lâmina de ouro, então, ela faz o que? A dispersão. Tem ainda, né, em volta dessa lâmina de ouro, na entrada desse experimento aí, né, ele colocou, então, sei lá, como é que eu vou desenhar isso aqui, mas tipo uma casinha assim, né, com um filme, né, fotográfico, né? Então, quando essa partícula alfa que nós estamos mostrando aqui, essa partícula alfa, ela atingir a lâmina de ouro, se ela batesse diretamente no núcleo, ela ricocheteava e voltava, né? Ou ia para cá, né? Algumas, obviamente, que passavam entre os espaços, então, mostrando que havia espaços entre os átomos dessa camada de ouro. Esse espaço correspondia àquela área menos densa que é a eletrosfera. Então, se a gente lembrar a estrutura, né, do átomo, você tem lá, né, o núcleo. Nesse núcleo tem lá prótons e nêutrons, não é isso? E eu tenho a eletrosfera, né? Se eu pegasse uma proporção, seria mais ou menos assim, né? A eletrosfera, uma coisa... Nossa Senhora, ficou horroroso isso. A eletrosfera, uma área bem maior, né, ao redor desse núcleo, né? Então, óbvio, bateu aqui e retorna, né? Aqui estão os elétrons, né? Então, a chance de acertar o núcleo é menor. Por isso, a quantidade de partícula que bombardeava, que chegava do outro lado, era maior. Mas, eventualmente, uma ou outra batia naquela parte mais densa, né? E ou desviava, ricocheteava aqui, ou voltava mesmo, né? Então, ele foi percebendo isso e aí ele propôs esse modelo atômico chamado modelo planetário de Rutherford. Depois, Bohr, né, vem fazer outras modificações, aí coloca aqueles subníveis de energia e tal, pá, beleza. Então, aí fica Rutherford, Bohr, modelo de Rutherford, Bohr. Bacana. Mas, então, foi elaborado dessa forma. Segundo esse modelo, só é permitido o elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton. Né? Não, aqui já entra o modelo de Bohr, né, que vai falar dessa questão de níveis energéticos. Aqui, no modelo, nós estamos falando do Rutherford ainda, que ele acreditava que, né, no primeiro momento, ele não faz essa observação. Então, apenas duas assertivas estavam corretas. Considere o modelo planetário proposto por Niels Bohr, né, aí já, né, um dos modelos atômicos mais importantes na evolução da teoria atômica. Analise as assertivas
e some o valor, né? Então aqui, essa aqui só, o valor era 4, só tinha uma correta. Os elétrons distribuem em volta do núcleo em uma nuvem de probabilidades. Os elétrons orbitam em torno do núcleo, apresentando qualquer nível de energia. Não, né? Os elétrons orbitam, aqui, né, na verdade, ele propõe que tem orbitais, por isso eles não estão em qualquer lugar, né? Nem numa situação nem na outra aqui. Então, os elétrons orbitam em torno do núcleo atômico com energias quantizadas, né? Então, quantum, né? Isto é, os elétrons não podem ocupar qualquer nível de energia, somente os múltiplos de uma quantidade fixa. Os elétrons ocupam a superfície do átomo, não, né? Os átomos são indivisíveis, não, né? Então também são modelos antigos. Então aqui apenas aquela questão estava correta. Vamos a outra aqui. Aqui já estava vendo, já está até resolvido ali, mas vamos fazer o entendimento aqui. Quando da coleta de sangue para análise laboratorial, utiliza-se o agente anticoagulante, o citrato de sódio. Então, a fórmula do citrato de sódio. Para obtê-lo, faz-se a reação do ácido cítrico com o hidróxido de sódio. Então, quando eu reajo um ácido orgânico fraco com uma base inorgânica forte, eu vou, obviamente, obter um sal que é de característica básica, tá? Bom, beleza. Então aqui não vinha com esses números aqui, então só para a gente lembrar aqui, vou colocar aqui em preto aqui, só para a gente lembrar então essa equação. Então, ó, por que eu pus 3 aqui? Ó, então vamos lá. Aqui, ó, eu vejo que eu tenho 3 sódios. Então, eu tenho que ter 3 sódios do lado de cá. O único jeito, então, é colocando 3NaOH. Tá? Esses 3NaOH vão me gerar, então, também 3OH aqui, né? Então, é 3Na, 3OH. Então, eu tenho que ter, pelo menos, 3 hidrogênios aqui e 3 oxigênios aqui. Mas eu tenho mais 7 oxigênios aqui. Esses aqui não vou mexer porque eles continuam no mesmo lugar, né? O 7 passa para o citrato, né? Do ácido cítrico permanece no citrato. Os hidrogênios, sim, né? Eu vou diminuir então de 8 para 5, diminuo 3 hidrogênios, tá? Então quer dizer, eu tenho 3 hidrogênios aqui, perdi 3 aqui, então preciso de 6 hidrogênios, ó, 3 vezes 2, 6. 3 oxigênios, corresponde aqui aos 3, beleza. Então, está equilibrada a reação, então, né? Bastou colocar o 3 lá e o 3 aqui, eu consigo, então, equilibrar a reação. Bom, mas o mais importante é o seguinte, agora eu sei que um mol de ácido cítrico vai me fornecer também 1 mol de citrato de sódio. Então, a relação é 1 para 1. 1 para 1. Será que não vai? 1 para 1. Beleza. Então, 1 mol vai me dar 1 mol. Aqui, na verdade, eu estou procurando 8. Não é isso? Então, o que eu tinha que fazer aqui primeiro? Estou querendo pedir equilíbrio, a reação e calcule a massa de ácido cítrico consumido para obter 8 mols de citrato de sódio. Isso significa dizer que eu preciso apenas saber a massa do ácido cítrico, de 1 mol de ácido cítrico, e fazer, então, multiplicar por 8. Então, beleza. Então, os dados aqui. 1, né? Quantos hidrogênios eu tenho? Então, o hidrogênio, o valor dele é 1, só que eu tenho 8 hidrogênios do outro lado. Não é isso? Então, aqui a massa é 8 gramas. Beleza. O carbono, tá? Carbono eu tenho quanto? Tem 6 carbonos. Não, desculpe. O carbono é 12. Vou só colocar aqui na ordem certa. O carbono é 12. Como eu tenho 6,
Você vai ter que pegar a calculadora, né? 6 vezes 2, 12, vai uns 6,72, né? A calculadora aqui ainda não. 72 gramas. Eu vou deixar aberta a calculadora aqui para poder não ter problema. Beleza. Aqui, ó, desse lado, então o oxigênio. O oxigênio são quantos? O oxigênio é 16. Oxigênio 16 vezes 7. Agora eu vou pegar a calculadora aqui. Ganhar tempo. Pode fazer na mão, mas 7 vezes 16 igual a 112. Ok, a soma disso, então, vamos lá de novo. 8, pagar aqui. 8 mais 72 mais 112 igual a 196, é isso que eu perdi aqui? 192. 192. Isso daqui é para 1 mol, certo? Eu preciso de 8, então vezes 8. Então, 192 vezes 8 igual 1.536. É o valor que está ali, letra E, né? Vezes 8, então vai ser igual a 1.536 gramas. Resultado da questão. Beleza. Próximo, observe as figuras e identifique para cada átomo a hibridização e selecione a alternativa. Bom, lembrando, né, que eu até comentei naquele dia para vocês, eu tenho o seguinte. Quando eu tenho átomos de carbono apenas com ligações simples, essa hibridização é aquela hibridização sp3. Ou seja, né, eu tenho lá no subnível, no último subnível último nível do carbono, de energia dos elétrons, eu tenho lá 2s2. Eu tinha feito essa distribuição. Eu tenho 2 elétrons no subnível S, não é isso? Ocupando lá, então, as posições com os spins separados. E tenho 2 na posição P, né? Só que P eu tenho 3 possibilidades. Aqui em duplas, estão lembrados? Então eu tinha 2 elétrons e ficava faltando aqui. Então quando a gente faz a hibridização sp3, então ocorre o quê? Né? Eu vou obter um nível intermediário. Então é como se o P descesse um pouco e o S subisse um pouco em nível de energia. Então nós vamos ter o quê? 4 subníveis SP. Então, como P doou 3 e S doou 1, então é SP3, 3 né, níveis, então cada um ocupado por um elétron. Tá? Com o spin para cima aqui. Bacana. Se eu tiver ligação dupla, eu vou permanecer, então, né, eu vou continuar, eu vou fazer a hibridização sp2, ou seja, o P vai continuar com 1 e eu vou formar 3 suborbitais sp, né? Então, aqui com um elétron cada um e aqui com um elétron, tá? Então, nessa ligação, lembrando, uma vai ser proveniente desse, então vai ser uma ligação π, e as outras aqui vão ser ligações sigma, tá? Beleza. E no caso da sp3, não, desculpe, da sp, é quando eu tenho carbono fazendo, então, 3 ligações, né? Eles fazendo 3 ligações entre si ali, então eu vou ter
sp, significa que P vai permanecer com 2, vai doar apenas um suborbital para a formação com o S. Então, aqui, 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 aqui. Né? Aqui nesse caso, então, eu tenho duas π e uma sigma aqui no meio. Tá? Pode ser no meio, não sei. Beleza. Então, só para a gente ver aqui, então, quando a gente observa o desenho, a gente vê aqui, ó, aqui tem ligação dupla, né? As duplas, então, são ligações do tipo sp2, tá? Então, ligação dupla sp2. Aqui está dizendo os carbonos A e A, e os outros são sp2, correto? E os outros sp3, ligações simples, sp3, né? Beleza, então, é o que a gente mostrou aqui. Bacana. Essa aqui, então, está correta. Essa daqui está dizendo que os carbonos A estão hibridizados sp3. Não é, né? Como a gente mostrou aqui, a hibridização nesse caso é a hibridização do tipo sp. S doando o orbital dele, o subnível energético, e um subnível do P. Então aqui já está errado, né? Mas vamos ver aqui, os B, sp2, aqui está certo, mas aqui está errado, tá? Então, essa afirmativa está errada como um todo. Nesse caso aqui, os carbonos A são sp2 e os outros sp, não, né? Aqui está certo, aqui é o contrário, né? Esse pedacinho aqui está certo, mas esse pedacinho aqui está errado. Eles são sp3, né? Beleza, então, diz que apenas a descrição da figura 1 está correta. Beleza. Observe a estrutura abaixo. O nome e o par para essa substância é. Bom, beleza. A gente sempre lembrando que a gente vai começar a trabalhar para dar aos nomes dos grupos, a localização dos grupos, o menor valor possível. E no caso de dúvida, se começa de um lado ou começa do outro, que tem aqui, por exemplo, seria um exemplo, né? Esse seria um exemplo dele. Ó, se eu começar de cá para cá, eu teria 3. Começando de cá para cá, eu teria 3. Mas e aí o segundo grupo funcional? Ah, não. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse outro grupo metil aqui, o carbono teria que ser 6. Nesse caso aqui, ó, o etil, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse isopropil aqui seria na posição 5, né? Então, beleza, vamos lá. O que a gente vai ter, então, aqui? Vamos numerar os carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, para a gente lembrar, né, quando eu tenho 10 carbonos, eu sou decano. Quando eu tenho 11, é um decano. Então, aqui, ó, todos eles estão aqui com um decano, a gente não precisava nem ter medo de acertar ou errar isso daqui, não. Então, vamos só ver as localizações. Então, esse grupo tem 2 carbonos, então é um et. Né? No caso, seria um eteno, né? Um etano, só que como eu perdi um hidrogênio para poder fazer essa ligação com o carbono, a gente chama então isso aqui de grupo etil. Então 3 etil, ó, beleza. A tem 3 etil e a B tem 3 etil, né? Essas outras aqui a gente já elimina de uma vez, né? Então já pode eliminar, na hora de fazer provavelmente você não saiba dar o nome todo, você vai até por eliminação, se for uma questão de múltipla escolha. Muito bem, então 3 etil. 5, aqui já entrou um probleminha, né? Aqui está 5 propil, né? Aqui é um propil, 1, 2, 3, né? Então met, et, prop, né? Como é um radical, aqui é o radical propil. Bacana, só que tem um detalhe,
Aqui a ligação está acontecendo no segundo carbono, no carbono do meio, que divide a molécula no meio aqui, né? Então, aqui, como um lado é igual ao outro, há uma isonomia, né? A gente chama de isopropil, tá? Se tivesse começado aqui, numa das extremidades, eu chamaria de propil, mas aqui é o isopropil, tá? Da mesma forma, se eu tivesse um butano, por exemplo, né? Eu teria que indicar se é 2-butano, né? Ou sec-butano, no caso, né? No segundo carbono. E tem outras possibilidades, né? Então, de divisão. Mas, por enquanto, para a gente, basta isso daqui, tá? Então, aqui no caso é isopropil, já está até marcada aqui a letra A. Vamos só conferir o restante. 6,9-dimetil. Então, eu tenho um metil, outro metil aqui. Então, é dimetil. Um está na posição 6, o outro está na posição 9. Beleza. E o 1-decano ao final. Então, resolução fácil dessa daqui. Bom, muito bem. Um fato mais usado como descongestionante nasal é efedrina. Bacana. Aqui está pedindo, então, daqui a mesma coisa, né? Para a gente somar os valores das corretas. Então, aqui, ó, a primeira aí é a sua estrutura. Existem 2 hidroxilas alcoólicas. Ó, 2 hidroxilas ele tem realmente, né? Tem uma hidroxila aqui. Deixa eu até mudar de cor aqui para ficar mais. E tem outra hidroxila aqui. Só que essa hidroxila daqui, ligada a um anel aromático de 6 membros, é uma hidroxila fenólica. Tá? E não alcoólica. Então, por isso que essa alternativa 1 não está certa. Beleza. Outra, as funções existentes desses grupos são o fenol, já mostramos aqui, né? Então, esse aqui é o fenol. Né? Tem um fenol aqui, ó. Fenol. O álcool, está aqui também, a hidroxila alcoólica, tá? E a amina, aqui, ó. Essa amina aqui, ó. Né? Então, beleza. Deixa eu só voltar aqui, porque já rabisquei demais. Porque senão depois não sobra lugar para a gente rabiscar aqui de novo. Beleza. Então, a função amina presente caracteriza uma amina primária, porque só tem um nitrogênio. Não. Da mesma forma, a amina que vai caracterizar o número de carbonos que ela tiver ligado e tal, e não a ligação, o número de nitrogênio. Nitrogênio, a amina vai ser sempre 1 mesmo, tá? Melhor dizendo, se ela estiver na terminal aqui, uma amina mais terminal, ela vai ser, então, primária, que no caso é secundária, tá? Então, não é primária. Outra, né, a estrutura só tem um carbono primário. Essa daqui, inclusive, no dia que eu, da aula que eu fui corrigir com vocês, me deu uma falha aqui, a Samantha me socorreu lá. Olha só, então, como a minha cadeia aqui é heterocíclica, né, ou seja, não é homogênea, eu tenho um nitrogênio aqui intercalando, esse carbono de cá, ele não liga com nenhum outro carbono. Então, ele não é nada, eu não vou nem conseguir classificar como primário, secundário, nem nada. Tá? Agora, esse liga com um carbono só. Então, eu tenho um carbono primário, pelo menos eu tenho aqui. Esse daqui liga com quantos? Ó, liga com um dessa cadeia, desse anel, e liga com outro aqui. Então, ele é secundário. E, consequentemente, todos os outros aqui, ó, esse daqui vai ligar com 1, 2, 3. Esse daqui é terciário. Esse daqui é secundário, 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 secundário e secundário, tá? Então, só tem, nesse caso aqui, então eu tenho apenas realmente um carbono primário, né? Então, está correto. Os substituintes do anel aromático estão localizados na posição meta. Bacana. Deixa eu só voltar aqui também para a gente liberar espaço aqui para desenhar. Então, no anel aromático, as substituições acontecem da seguinte forma. Eu posso substituir aqui, posso substituir aqui, onde está acontecendo a substituição, e posso substituir aqui. Ó,
Aqui, então, é a posição que a gente chama, né, convencionalmente de orto. Essa daqui é a posição meta. E essa aqui é a posição para. Tá? Então, se essa hidroxila estivesse aqui, ela seria, então, na posição orto. Se ela estivesse na de cá, ela seria na posição para. Entretanto, nesse caso, ela está na posição, né, meta, como foi dito aqui. Então, ela está correta. Então, eu tenho 2 com 8, 10, com 2, 26, resposta correta. Bom, nessa questão 8, está pedindo aqui para poder identificar os grupos funcionais, né? Identificar as funções que estão aqui dentro de cada um. Bom, antes de olhar lá as alternativas, vamos ver aqui. Ó. Aqui eu tenho, já está dizendo, ácido benzoico, né? Tenho um ácido, é um ácido orgânico, né? Ou seja, aqui é um ácido carboxílico, né? Então, a função aqui de um ácido carboxílico. Esse outro grupo aqui, ó, eu tenho, então quando eu pego um ácido, como está aqui, tá vendo? Mesma situação, só que essa hidroxila deixou, né, esse hidrogênio foi perdido e ocorreu então uma esterificação, né? Então aqui eu vou chamar de grupo éster. Então esse aqui vai ser uma esterificação, então é um éster. No caso, é o acetato de propila, né? Propila, 1, 2, 3, prop, né? Então, era o ácido acético, né? Que sofreu, então, esterificação com um grupo propil, então formou o acetato de propila. Muito bem, aqui embaixo, carbono, 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 no meio da cadeia, uma dupla com oxigênio, então, esse daqui é o que caracteriza, então, o grupo, né, funcional cetonas, né? Cetona. Aqui, nessa última, é o etan 1,2-diol. Diol significa que tem 2 álcoois, né? Diol. Então, se fosse um só, ia ser 1, 2, né? Então é etanol. Mas aqui, como eu tenho 2, é o etan 1,2-diol. Está mostrando, né, nos dois, né? O etanodiol. Beleza, então aqui eu teria 2 hidroxilas alcoólicas, então a função aqui é álcool. Tá? Aqui é ácido carboxílico, então, o negócio baixou aqui, veio tudo para baixo. Beleza, então ácido carboxílico, éster, né? Aqui não entendi o que aconteceu aqui não, mas beleza. É éster, cetona e álcool. Bacana. Vamos lá. Poucos meses antes das Olimpíadas, eu venho falando negócio do uso, né, atletas envolvidos, né, em dopagem, né? Beleza. Então, para identificar também quais eram os grupos presentes aqui. Bacana. Então, eu tenho aqui grupo álcool, álcool e o álcool. Né? Então, essa estrutura básica aqui, né, do ciclo plantano do período fenantrênico, que é a base da testosterona, dos hormônios esteroides, né? Beleza. Então, aqui, mantido em todas as estruturas, eu tenho ele lá. E tenho também aqui uma cetona, lembra? Carbono, 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 o carbono do meio aqui com... Então, tem carbono aqui, 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 aqui do meio, uma dupla ligação com oxigênio, cetona. Então, isso aqui com certeza, né? Então, muito bem. Então, aqui, no caso, cetona e álcool. A última é a questão da cetirizina. Vendo as assertivas abaixo. Então, vamos ver qual são certas, quais são erradas. Então, é possível que a cetirizina interaja com moléculas de água do organismo por meio de ligações, aqui eu não marquei aquelas que são vermelhas, né? Mas por meio de ligações de hidrogênio. Aquilo que a gente falou, né? Pontos de hidrogênio, sempre que eu tenho oxigênio, né, e hidroxilas, normalmente são pontos de ligação, né, com
nitrogênio também, né? Onde tiver par de elétron livre, provavelmente vai haver interação. Lembrando, né, a gente comentou na aula da questão da polaridade. Então, quando eu pego a água, tem o oxigênio e os hidrogênios, não é isso? Então, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele retém mais tempo o elétron, então ele vai apresentar uma carga aparente negativa. Como são 2 elétrons, então 2 vezes. Aqui cada um deles vai apresentar uma carga aparente positiva, né? Então eu crio dois lados nessa molécula, um polo negativo, né? Onde está o oxigênio, e um outro polo positivo. Isso faz, né, com que moléculas que tenham, mesmo que não sejam totalmente apolares, né, mas que sejam totalmente polares, mas se eu tiver hidroxilo aqui, então aqui eu tenho um ácido carboxílico, a chance de haver interação com a água é muito grande, tá? Então está correto. A acetilizina apresenta em sua estrutura 3 anéis. Aqui foi o que deu errado, né? Eu mandei para vocês uma outra versão que aqui estava errado, né? Então a acetilizina apresenta a estrutura 3 anéis. Aqui está correto. 1, 2, 3. Desses 3 anéis, está dizendo aqui que apenas 2 são aromáticos. Correto. Então os 2 aromáticos, 1, 2. Tá? Esse terceiro não é aromático, é um anel heterocíclico, não é aromático. Ok? 3. Dentre outras funções orgânicas, a acetilizina é também um éster. Né? Então, aqui estava errado, né? Aqui estava errado, porque se a esterificação acontecesse no ácido carboxílico, aqui, né? Se tivesse uma esterificação aqui, né? Se aqui correspondesse, então, aqui não essa função aqui não seria éster, tá? Então é só para poder a gente entender, para não dar zebra aí depois. Então essa daqui estaria errada, né? Então eu teria apenas a 1 e a 2 corretas. Então, como está aqui nesse gabarito, era para ter sido assim que foi para vocês, só que aqui saiu errado, então acabou ficando essa questão, eu dei a questão para todo mundo. Beleza? Então, tranquilo. Eu já postei também outros exercícios lá no AVA para vocês, exercícios relativos a grau de ionização e alguns outros também sobre questões fundamentais aí da química farmacêutica. Ok? Então é isso, gente. Um abraço e boa prova na semana que vem.